Globo de hoje, eu vou ler só um pequeno trecho do editorial do Globo e depois do editorial do Estadão, porque os dois, coincidentemente, hoje publicaram o editorial na mesma direção. O editorial do Globo, sob o título Bolsonaro deveria ser transferido à prisão domiciliar, o que é que ele diz? Ele diz, a certa altura, seria um gesto de sensatez e humanidade do Supremo Tribunal Federal a transferência do Bolsonaro ao regime domiciliar de prisão, dado o seu quadro clínico sensível. Bolsonaro receberia mais atenção se pudesse ser transferido para casa, mediante o uso permanente de tornozeleira. É o mesmo discurso da família, dos advogados de defesa de Bolsonaro. Claro, mas vem cá, mas nenhuma menção aqui aos que também sofrem, têm doenças graves, algumas até piores do que as do Bolsonaro, e continuam presos e morrendo nas prisões. Não era disso que se tratava o editorial. Tratava especificamente de Bolsonaro. Aí vem, no ano passado, aí vem o argumento que é o único que é brandido por todo mundo que defende a volta de Bolsonaro para casa. No ano passado, diz o editorial, Alexandre de Moraes, concedeu ao Collor o benefício da prisão domiciliar em caráter humanitário. Bolsonaro sofre de males que lhe submetem a riscos mais urgentes. Sim, e o que é que uma coisa tem a ver com outra? Um é um costumeiro desrespeitador das decisões judiciais, é o Bolsonaro. O outro cola, quando condenado por corrupção, e recolhido ao seu apartamento em Maceió, alegou, olha, eu tenho aqui princípio de Parkinson, eu durmo mal, enfim, uma série de outras pequenas doenças. O tribunal mandou ele para casa. O Bolsonaro já estava em casa depois de condenado. Bolsonaro foi mandado para Papudinha porque desrespeitou as ordens da justiça. As ordens da justiça. Bom, o editorial do Estado de São Paulo, de hoje também, diz a certa altura: o gravíssimo estado de saúde de Bolsonaro recolocou diante das instituições brasileiras um dever de maturidade, combinar rigor jurídico com serenidade. Internado em unidade de terapia intensiva com broncopneumonia e portador de um histórico extenso de cirurgias e internações, Bolsonaro enfrenta uma condição clínica que exige extrema cautela, como, aliás, da dos outros presos que continuam presos e morrendo nas cadeias. E, acima de tudo, requer que aceitemos o óbvio. Chegou o momento para que se converta sua prisão em regime domiciliar. Aí diz ainda o editorial do Estadão: a legislação brasileira admite prisão domiciliar quando as condições de saúde do detento são incompatíveis com o ambiente carcerário ou exigem cuidados médicos permanentes. Muito bem, a legislação diz isso. Vale para todos? Vale para todos? Pela terceira vez, vale para todos ou vale para alguns mais abonados, para alguns famosos e para alguns que foram presidentes? Sim, mas foram presidentes. Sim, foi presidente, vai dizer que foi um bom presidente. Não, 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 não é o caso de discutir se foi um bom ou mau presidente. E daí? E daí? É um cidadão comum desde que deixou a presidência da República. É, Aí diz ainda o Estadão no finalzinho, há ainda uma dimensão institucional que recomenda cautela. A prisão de um ex-presidente da República nunca é um fato trivial. Realmente não é. Realmente não é, porque Bolsonaro é o primeiro ex-presidente da República preso e condenado.
por tentativa de golpe. Lula E preso ainda processado, né? O processo que acabou culminando com processado, prisão claro, começou enquanto ele condenado. ainda era. As investigações é de um período que ele era presidente. O Lula já não era presidente há anos, quando foi preso em segunda instância. Na época valia para ele em segunda instância. O Bolsonaro, transitado em julgado, preso, já assim que deixou a presidência. E exatamente por um crime que ele cometeu como presidente, né? Que foi a tentativa de golpe. Então, é de fato um fato, é algo que é inédito. Mas eu não lembro do Estadão ter feito nenhum tipo de editorial sendo nem um pouco, digamos, sensível às condições do Lula quando ele estava preso ou quando ele pretendia visitar parentes. Posso estar enganado, mas não lembro, vou pesquisar aqui, de nada nem parecido como isso. Pesquisa no Globo também, pode ser que o Globo tenha publicado algum editorial naquela época, quando o Lula estava preso, a favor de melhores condições para Lula. Ou vai ver, todos os jornais acharam que naquela época as condições eram bastante razoáveis. Algum se indignou porque Lula, quando perdeu o neto e tentou pediu para ir para o velório do neto, não foi permitido. Algum se indignou com esse fato. E quando finalmente a justiça permitiu que ele fosse ao velório, o velório já tinha acabado, ele não tinha mais tempo de chegar no velório do próprio neto. Vamos ver se você encontra aí algum editorial. De editorial famoso, eu me lembro mesmo, quer dizer, o que eu guardo na memória teve vários, mas um deles que eu guardo na memória é do próprio Estadão, quando em 2018, ali próximo do segundo turno da eleição, o Estadão publicou um editorial que era uma escolha difícil. Uma escolha difícil entre Bolsonaro e Haddad, Fernando Haddad, que estava disputando com Bolsonaro o segundo turno. Escolha difícil. Vem cá, o Estadão Escolha naquela difícil. época não sabia quem era Bolsonaro. Não O sabia quem era Estadão, para Bolsonaro. fazer para fazer justiça ao Estadão, não o Estadão como editorial, mas pelo menos o Fausto Macedo que escreve no Estadão e o José Neumann, né, Neumann e José Pinto. Neumann, eles dois escreveram artigos na época se queixando da falta de humanidade, da justiça, por estar naquela época atrapalhando a ida Peraí, do Lula ao enterro. Mas não foi o Estadão como editorial, foram pois é. jornalistas O que escrevem. editorial como todos sabem, a opinião do veículo. É uma coisa que tem um peso importante, principalmente em veículos importantes, como o Globo, como o Estadão, como outros. É, e a opinião, quer dizer, não era nem a opinião, a pergunta do editorial, título do editorial do Estadão em 2018 era uma escolha difícil. Aliás, Que pergunta não, uma vexame, afirmação, uma escolha difícil. É, que porque de um lado tem vexame, o que vexame. Haddad, do outro tem Bolsonaro, sei. E mais ou menos eles têm o mesmo peso, quer dizer, seria difícil escolher entre um e outro. Vem cá, tá de brincadeira. É só porque É só porque o Estadão é um jornal conservador, sempre foi. Teve uma posição muito corajosa durante a ditadura militar, registre-se isso. Denunciou a censura o tempo todo, censura à imprensa, inclusive a ele. Tenho edições da época ainda guardadas do Estadão e que eu leio e me admiro. É, Mas